Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Esse final de semana, é, eu trabalhando e parei num sinal e ouvi vários motoristas buzinando e um buzinaço imenso. E eu procurei o que era e eu vi vários grupos de jovens em todos os sinais daquele quarteirão com cartazes. E eu fui ler, estava pedindo para buzinar para Jesus, aquele que amasse Jesus. Não deu para ler direito, mas eu vi que era um evento de alguma igreja e pedindo aquele que ama Jesus que buzinasse. E o buzinaço foi imenso. Eram muitos carros que estavam ali buzinando, os jovens estavam espalhados. Então, assim, muitas pessoas podiam ver. E eu me emocionei que eu tinha passageiro no meu carro, meu olho encheu d'água. Foi uma alegria muito grande porque verdadeiramente as pessoas amam Jesus. E mesmo que não vivam intensamente, que não tenham uma vida de oração, que não tenham uma vida de estudo bíblico, que não se entrega verdadeiramente, as pessoas amam Jesus. Paulo diz que ele orava pelos judeus que fossem salvos, porque ele era testemunha que eles amavam a Deus, temiam a Deus, porém sem conhecimento. Nós temos que ter conhecimento do amor de Deus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer em nosso lugar, para todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. João era o melhor amigo de Jesus, ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus. E ele não encontrou uma palavra, um adjetivo para expressar esse amor, a grandeza deste amor de Deus por nós, que deu o seu Filho único. Ele se fez homem e morreu em nosso lugar. E então o Espírito Santo falou comigo naquele momento. As pessoas me amam a Jesus, me amam, mas sem conhecimento. Porque o segundo mandamento que o Jesus nos deixou é amar o próximo como a ti mesmo. É um amor de sentimento, de querer o bem, de fazer o bem. E assim Deus nos manda amar uns aos outros. Nós não temos capacidade de morrer pelo próximo, mas que amasse com sentimento, desejar o bem, fazer o bem quando possível. E uma forma de fazer o bem é não fazer o mal. Muitas vezes a gente não pode ajudar, mas a gente pode orar pelas pessoas, abençoá-las e não amaldiçoá-las. Este é o segundo mandamento. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí sim é o amor de Deus, é um amor sacrificial. Deus morreu por nós. E aqui a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então a palavra é que todos nós morremos. Morremos nos nossos pecados, morremos espiritualmente. Assim como Cristo morreu, um morreu por nós. Nós também morremos. Versículo 15. Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Então a nossa morte pelo Senhor, por Cristo, tem que ser sacrificial também. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é morrer para o mundo, morrer para a vontade carnal, para os desejos humanos, o amor do homem, a matéria, ao que é físico, nós temos que rejeitar. É morrer para o mundo. Assim ele quer que nós morramos, porque ele diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu morreu por eles e ressuscitou. Nós devemos morrer para o mundo e viver para Cristo, fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele nos manda, ler a Bíblia, temos que ter conhecimento bíblico, relacionamento com o Espírito Santo e viver a direção que ele nos dá, viver segundo a vontade dele. A direção que ele dá para mim não é a mesma para você. E a que ele dá para um irmão não é para o outro irmão, não é a mesma coisa. Ele tem diferença, ele tem um tratamento diferente com cada um. Ele tem um propósito diferente na vida de cada um.
E esse é o amor que ele nos pede. Amai a Deus acima de todas as coisas. O amor sacrificial. Um amor que nós morremos para o mundo e vamos viver somente para Ele, para a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Eu oro, eu peço a Deus que, a todos que ouvir essa palavra, que o Espírito Santo venha revelar a verdade, porque a palavra do homem, ela não convence, mas quando o Espírito Santo toca na pessoa, segundo aquela palavra, e ele revela a verdade, é algo maravilhoso. Só ele pode nos convencer do pecado. Só ele pode nos convencer do juízo e da justiça. Então eu peço ao Espírito Santo que toque em cada um que ouvir essa palavra, que assistir esse vídeo, e os convençam do pecado para a salvação, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.